Olá, meu nome é Marco Aurélio de França, eu sou professor de matemática do Colégio Meta e de instituições públicas também. Vamos dar algumas dicas sobre as provas do Enem. A primeira dica que nós vamos falar é sobre as funções polinomiais, que são funções muito abordadas em provas do Enem, e a primeira delas é a função polinomial do primeiro grau. É uma função definida no conjunto dos reais, com valor nos reais, dada por y igual a f de x igual a x mais b. Vamos lembrar que para que uma função fique definida, é preciso que seja dado domínio, contradomínio e a sua lei de formação. Essa função polinomial do primeiro grau, ela se divide, na verdade, em três. Se o a é diferente de zero e o b é diferente de zero também, lembre que o a é chamado de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. A função tem o nome de função afim. É uma função da forma y igual a f de x igual a x mais b. Se esse coeficiente angular a é maior do que zero, a função é crescente. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é sempre uma linha reta. Então, se o a é maior do que zero, a função é crescente. Isso quer dizer que, à medida que você atribui valores crescentes à variável independente x, a variável dependente y também cresce, também aumenta. Se o a é menor do que zero, a função é decrescente. O gráfico tem essa configuração que está aqui, e à medida que você atribui valores crescentes à variável independente x, a variável dependente y decresce, diminui. O sinal da função afim é caracterizado por essa situação. Sua raiz é menos b sobre a, à esquerda nós temos o contrário do sinal do a, à direita o mesmo sinal de a. É a cama, tá? Essa configuração está presente também nos gráficos, né? Você pode ver à direita, aqui nós temos valores positivos, à esquerda valores negativos. Importante lembrar o seguinte, que uma função afim, os seus valores de domínio, as suas respectivas imagens, não gozam da relação de proporcionalidade. Se você dobrar os valores da variável independente, os valores da variável dependente não dobram. Um exemplo aqui de um exercício muito frequente, muito comum, que pode aparecer em provas. Numa cidade A e uma cidade B, existe na cidade A uma bandeirada de R$2 e uma taxa por quilômetro rodado de 1,20. Na cidade B, a bandeirada é de R$3 e a taxa por quilômetro rodado de 1,10. A pergunta: qual a quantidade de quilômetros que dois passageiros têm que andar nas duas cidades e pagarem o mesmo valor de corrida? Então nós temos aqui uma função afim. Bandeirada R$2 mais 1,20 vezes x. X é o número de quilômetros rodados. Igual, na cidade B, R$3 mais 1,10 vezes x. Fazendo as continhas, isolando a variável x, nós vamos ter x igual a 10 km. O segundo caso da função polinomial do primeiro grau é a chamada função linear, quando a é diferente de zero e b igual a zero. A função fica da forma y igual a f de x igual a x. A característica dessa função é que o seu gráfico, que é sempre uma linha reta, vai passar sempre pela origem do sistema de coordenadas cartesianas. E à direita nós temos o mesmo sinal de a, à esquerda o contrário do sinal do a. Essa função linear, os valores, né, do seu domínio e as suas respectivas imagens gozam da relação de proporcionalidade. Um exemplo disso, uma compra de gasolina no posto. Se você colocar 10 litros, paga R$30. Se você colocar 20 litros, vai pagar R$60. Se o preço do litro de gasolina é, por exemplo, R$3, a função é da forma y igual a f de x igual a 3x. E essa proporcionalidade tem sido bastante explorada em provas do Enem. E o último caso é chamada função constante, quando a é igual a zero e b é um valor real qualquer. Aí a função é da forma y igual a f de x igual a b. Se o b é maior do que zero, o gráfico é uma reta paralela ao eixo do x, situada acima do eixo x. E se o b é menor do que zero, é uma reta paralela ao eixo x, situado abaixo da origem.